Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico e hoje vos trarei aqui um vídeo a respeito da biologia dos vampiros. Pessoal, como é que funciona, como ocorre a transmutação, o processo, o que de fato acontece no corpo do vampiro, tanto quando ele está se transformando quanto após a transformação. Esse é o tema do vídeo de hoje. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aí o joinha, ativa as notificações para receber os vídeos novos. Lembrando que tem vídeo aqui todo dia a partir das 8 da noite. E compartilhe o vídeo aí para quem se interessa pelo assunto, né? Para que o canal do narrador chegue a cada vez mais pessoas, essas informações aqui, que a gente trata o ocultismo de forma séria. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Biologia dos vampiros. Vampiros são criaturas realmente fascinantes. Muitos os temem, outros os admiram, muitos querem ser como eles, mas o que de fato tem por trás dessas criaturas? Que mistério ocorre no corpo destes seres para que eles tenham tanto poder? Como é que acontece essa transformação e como é que funciona a parte bioquímica e genética dos vampiros? É isso que a gente vai descobrir. Primeiramente, o processo da transformação ou pós-mortem. O que isso quer dizer? Bom, o humano, a partir do momento em que ele é marcado, quando ele recebe a marca do vampiro, no astral, inclusive já fiz vídeo a respeito da marca, vou estar deixando aqui nos cards aqui para vocês e o link também na descrição para você ver esse vídeo. Mas resumindo, quando o humano é marcado por um vampiro, essa marca acontece no astral. Seria o quê? Uma mordida, uma espécie de marca que o humano recebe para alertar que ele é propriedade de um determinado sírio ou puro sangue, para que isso simboliza que ele será transformado brevemente, cedo ou tarde. Após a marca acontecer, finalmente o vampiro se manifesta para o humano, fisicamente falando, materializado, e realiza o processo da transformação através da troca sanguínea, que significa o quê? O vampiro suga um pouco do sangue do mortal e devolve um pouco do seu próprio, ocorrendo assim a mutação ou, no caso, a mutação genética que transforma aquele humano em um ser morto-vivo, ou seja, em um vampiro. O que acontece, pessoal, que muitas vezes vocês não entendem, é que o vampiro não é um ser totalmente vivo, mas também não é totalmente morto. Os seus órgãos internos não funcionam. O único órgão interno que funciona é o seu coração. Anota aí se quiser anotar, se quiser voltar esse vídeo, preste também atenção nisso. O único órgão no corpo do vampiro que funciona e que tem funcionalidade é o coração. É ele quem é encarregado de dar ao vampiro todos os seus movimentos. Ou seja, se o vampiro receber um golpe ou uma estaca em seu coração, ele não vai morrer. Muita gente acha que a estaca vai matar o vampiro, vai ser letal, mas não. O que ela faz é paralisar o vampiro. Como o coração realmente para de funcionar, todos os movimentos vão parar, pois o cérebro do vampiro não funciona, ele não produz elétrons, no caso como o cérebro de um ser humano. Se você for ver os exames médicos, bioquímicos de uma pessoa que tem Alzheimer, ela perde a memória porque, no caso, seus neurônios começam a morrer, seu tecido começa a perder funcionalidade. No caso do vampiro, isso não acontece devido ao seu coração assumir essa função. Então, quando o vampiro ingere o sangue humano, quando ele absorve o sangue, ele tira deste sangue todos os nutrientes, vitaminas, minerais para que aquele órgão consiga trabalhar pelo corpo inteiro. É como se o coração do vampiro fosse um motor V8, um motor de um carro muito potente, e que desse a este carro, a esta máquina, todas as funcionalidades que ele necessita. Ou seja, o coração é o cérebro, o intestino, os rins, o pâncreas, todos os órgãos concentrados num só. E lembrando que vampiros não podem se reproduzir, pois os seus órgãos internos, no caso do vampiro macho, né? O seu escroto, o seu espermatozoide seca, ele deixa de ter funcionalidade, e no caso da mulher as trompas, no caso o útero, simplesmente morre.
por isso não podem se reproduzir da forma convencional. Então muitos me questionam, narrador, vampiros podem se reproduzir, podem ter filhos? Então não podem. Inclusive, o ato sexual entre vampiros, no caso vampiras fêmeas, não pode ser feito sexo anal. Não sei se vocês sabem disso, pois a região não tem funcionalidade alguma, ou seja, o mau cheiro é muito grande. Então se você conhecer uma vampira fêmea, você não vai querer mexer lá, tá bom? Enfim, continuando. Após o processo do abraço, que nada mais é do que a transformação em vampiro, a primeira coisa que acontece no corpo humano é perca de peso extrema, ou seja, você vai emagrecer muito. Uma das coisas que é bem vista no meio vampírico, para a questão de ser escolhido ou não, é primeiramente genética, ou seja, você vai ter que ter uma genética resistente a essa mudança drástica de peso que você vai sofrer, e você tem que ser compatível com o sangue do vampiro, você tem que ser compatível com a espécie. Muita gente me pergunta ou me pede orientação, me pede transformação, mas uma coisa que elas esquecem, elas têm que verificar se tem genética para isso. Assim como bodybuilding, no caso fisiculturismo, assim como calvície, que é a queda de cabelo masculino, e muitas outras doenças ou muitas outras condições, você tem que ter um fator genético, uma predisposição muito grande. Caso contrário, você não vai sobreviver à transformação, você vai rejeitar o sangue. Se você, um exemplo, se você pegar o sangue do vampiro mestre ou do ancião e ingeri-lo, sem autorização dele, você vai morrer. Por que isso acontece? O sangue do vampiro é venenoso para o ser humano. Então não é simplesmente você tomá-lo. Se você ingerir, você vai morrer. E no melhor das hipóteses, no caso mais onde você tenha mais sorte, se você não morrer, você vai contrair sérios vírus, bactérias e vai ter sequelas gravíssimas. Então muita gente acha que é só pegar o sangue e ingerir. Não é assim. Primeiro você tem que ter genética, você tem que ser compatível. Você tem que ter nascido para a coisa. Por isso que muitos vampiros, muitos anciãos, mestres sempre dizem, olha, antes de qualquer coisa é necessário verificar se você tem karma, se você tem genética para isso, se está no seu destino de ser transformado. Muitos que foram vampiros em vidas passadas, se voltarem, se reencarnarem como humanos, provavelmente vão ser transformados, porque eles já carregam esse gene, eles já têm a genética para sobreviver à transformação. Então é para que deixar isso bem claro, até para esclarecer essa dúvida que muita gente tem. Segundo fator muito interessante, como é que funciona a força física do vampiro? Por que vampiros são tão fortes? Pessoal, um ser humano comum, ele consegue mover, um homem saudável de mais ou menos uns 100 quilos, ele consegue levantar aí um supino reto por volta de 150 a 170 quilos, se for muito bem treinado. No caso, um fisiculturista consegue levantar essas cargas. Se for para um leg press, consegue levantar até 400 quilos. E em alguns casos, alguns atletas conseguem até superar. Ronnie Coleman é um exemplo bem claro disso, conseguiu mover cargas assim, absurdas. Mas teve sequelas. Porque as fibras musculares conseguiam recrutar, o corpo dele recrutava muito mais fibras musculares do que o corpo de uma pessoa que não tem a predisposição genética do bodybuilder, por exemplo. É isso que acontece, ele conseguia recrutar essas fibras com treinamento de força. No caso do vampiro, como não há ganho de massa muscular devido à paralisação do envelhecimento e à paralisação de qualquer tipo de metabolismo, de qualquer ciclo hormonal, todas as fibras musculares são recrutadas quando o vampiro no caso, tem a necessidade de requerer algum tipo de força. Ou seja, se um vampiro sofrer um ataque e ele for revidar, todas as fibras musculares devidamente aumentadas vão agir naquele momento. Então o soco vai ter 10 ou até 15 vezes mais força do que um soco de um homem normal. Então você imagina, se você for calcular a força e a velocidade, o pessoal que é bom de física, de uma pessoa de uma determinada força aumentada 10 ou 15 vezes, você imagina o tamanho do estrago que um soco desse vai causar no rosto da pessoa que levá-lo. Mesma coisa para mover objetos. Você imagina um ser que tem todas as fibras musculares recrutadas, fazendo um determinado movimento, onde essas fibras serão recrutadas 10 a 15 vezes mais além da capacidade. Sendo que a regeneração é muito mais intensa. Ele vai conseguir mover pesos absurdos, como carros,
vai conseguir levantar pessoas e jogá-las, vai conseguir quebrar paredes, vai conseguir também entortar ferro, entortar aço, coisa que um ser humano, na maioria das vezes, não vai conseguir. Esse é o segredo, entre aspas, dessa força. Segundo, a regeneração tecidual. Por que o vampiro consegue ser regenerado de uma forma tão absurda? Como eu expliquei antes, como o coração vira o órgão principal e funcional, o único órgão funcional no corpo do vampiro, a partir do momento que o vampiro sofre um ferimento, todo aquele sangue direcionado do seu coração vai diretamente para aquele local, causando um processo de cura instantâneo. Todos os tecidos, órgãos, pele começam a trabalhar para regenerar aquele tecido, no caso o coração, perdão, somente o coração, e todo o sangue é concentrado naquela região, para que a regeneração seja instantânea. Caso a regeneração do vampiro fosse como a regeneração de uma pessoa, ele ficaria vulnerável, pois todo o sangue, toda a circulação fica concentrada no local. Por isso que a regeneração é instantânea, ela não pode demorar muito. Caso contrário, o vampiro fica vulnerável. Todo o sangue, escute bem, todo o sangue absorvido vai para o local do ferimento. Seja um ferimento à bala, seja um ferimento à faca, seja um ferimento causado por um atropelamento, um osso quebrado, é regeneração automática, regeneração instantânea, por assim dizer. Se você for colocar um microscópio ou qualquer outro aparelho que consegue ampliar a visão, você vai ver que o ser humano também tem essa capacidade. É a mesma regeneração, a diferença é o tempo e a velocidade. A velocidade com que ela acontece e a perfeição da reparação celular. Coisa que o ser humano ainda não conseguiu desenvolver devido a essa nuance de pele, epiderme. No caso do vampiro, ele não tem isso, pois a sua pele é extremamente fina. Ela quase não tem camada de gordura, devido à perca maciça de peso que ele sofre durante a transformação, e isso facilita no processo de cicatrização. Bom, esse é um dos segredos, dos fatores da regeneração, e também fator crucial para o desenvolvimento superior da espécie. Outro fator, como os vampiros têm os telômeros totalmente alongados devido ao sangue, o sangue é um alimento altamente regenerativo e altamente alongativo dos telômeros. Como o vampiro só se alimenta de sangue, seus telômeros são altamente longos, ou seja, eles se regeneram constantemente, o que trava o envelhecimento, um processo chamado telomerase. Eu já falei sobre isso no vídeo chamado Bioquinese e Regeneração dos Telômeros. Recomendo também que você assista, vou estar deixando no card aqui. O ser humano também tem esse processo, a diferença é que o ser humano não consegue regenerar os telômeros constantemente, a não ser que utilize a bioquinese. No caso do vampiro, devido ao consumo de sangue e energia vital, ele já consegue alongar esses telômeros de forma infinita. Por isso ele não envelhece, por isso ele não adoece. Entendeu, pessoal? Tem uma explicação científica por trás de tudo isso. Eu estou sendo bem resumido aqui porque eu estou pisando em ovos para falar a respeito desse assunto, pois muita gente já puxou minha orelha que narrador, você está falando demais, o que é isso, não sei o que. Então eu estou tentando aqui, ser o mais politicamente correto que eu posso para explicar para vocês de forma nua e crua, preto no branco, como é que funciona esse processo da biologia vampírica, de como é que funciona a questão interna, para vocês entenderem. Pois aqui no canal a gente fala de forma aberta, sem enrolação, sem frescura, para todo mundo entender. Essa é a proposta do canal, falar real sobre o sobrenatural. Enfim, esse seria aí mais ou menos o processo de como é que funciona. A questão de transformação em animais, de manipulação energética, isso aí nada mais é do que magia e meditação, coisa que qualquer mago, bruxo consegue fazer, e no vampirismo não é diferente. Basta que você estude e pratique isso, tá bom? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou estar fazendo vídeos sobre a questão da mitologia grega, nórdica, vou estar falando sobre dragões e vou estar fazendo um vídeo aqui sobre o documentário chamado Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Aí você me pergunta, narrador, você ficou louco? O que é que tem a ver o documentário da moça com o canal? Há fatos sobrenaturais nesse crime que eu assisti esse documentário, até recomendo que você assista, muito bom.
onde foi comprovada a presença de forças malignas e até de um pacto demoníaco, ou seja, já entra aqui na temática do canal que fala sobre o sobrenatural. Então estou preparando um vídeo aí sobre esse caso, tudo que envolve, as curiosidades que envolvem a parte sobrenatural desse crime. Então eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês, ele vai estar sendo lançado aí brevemente. Então ative o sininho para acompanhar, para você receber esse vídeo. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. Dá essa força aí pra gente, enfim, não esqueça, todo dia às 8 horas da noite tem vídeo novo e com essas palavras românticas eu vos deixo agora e até breve, meus pequenos.